Não adianta, Hollywood não vai parar de fazer cinebiografias de cantores, de astros da música, porque é claro que essa é uma galinha dos ovos de ouro. Imagina, você lança um filme por um grande estúdio que não faz parte de uma trilogia, não é adaptação de nenhum material prévio, de livros, de HQ, não faz parte desses universos compartilhados de personagens de quadrinhos, mas você já leva para o cinema uma audiência meio que garantida porque a pessoa que você está biografando já tem muitos fãs. E eu acho que nesses últimos filmes desse subgênero que têm sido lançados, algo legal está acontecendo, porque a última vez que houve um boom desse tipo de filme, que foi lá no começo dos anos 2000, com filmes como Johnny June, como Ray, sobre o Ray Charles, esses filmes faziam algo que eu considero quase impossível, e por isso eles falhavam, que é tentar contar a história desses astros da música desde a infância, passando pela adolescência, o começo na arte, no caso da música, né, e depois a luta para conseguir chegar lá, aí os problemas que vêm com a fama, etc. Os filmes tinham 2 horas, às vezes 2 horas e meia, que seja 3 horas, para contar a vida inteira de um personagem, e é por isso que eles não conseguiam executar plenamente o potencial das suas premissas. Eu acredito que fazer um recorte, escolher um foco específico dentro da vida dessas pessoas, como os filmes têm feito atualmente, cada vez mais, é uma ideia melhor, mas que também tem possíveis efeitos colaterais. Porque normalmente o recorte funciona melhor, mas se você não fizer de uma forma bem feita, ele pode ficar muito curtinho e muito superficial. É o que aconteceu, por exemplo, recentemente no Meu Nome é Gal, aqui no cinema brasileiro, e acontece aqui em Bob Marley, One Love, que é um filme que não tem muito a ensinar sobre o seu personagem título. Eu acho que você vai sair do cinema, como eu saí, sabendo exatamente o que você já sabia sobre o Bob Marley. É claro que tem uma trilha sonora maravilhosa, esses filmes também se beneficiam disso, porque eles já partem de um ponto zero, de um ponto inicial em que a trilha sonora está pronta e é só formada por clássicos, né? Seja da Gal Costa, seja do Bob Marley, seja do Claudinho Buchecha, sei lá de quem for, pensando aqui em alguns filmes que eu assisti recentemente, mas eu acredito que esse filme é até difícil dizer o que eu achei, é difícil dar estrelinhas, sabe? É difícil falar, é um filme ruim? Não, mas é um filme superficial, é um filme banal, é um filme esquecível, e não é isso que você quer assistir quando você vai ao cinema. Bob Marley, One Love, retrata os anos finais da carreira de Bob Marley, Kingsley Ben-Adir, quando a violenta guerra civil que acometia a Jamaica o obrigou a se posicionar em defesa da paz. O filme escolhe esse recorte específico da militância política do Bob Marley, e eu acredito que o problema do filme começa aí, porque essa militância é uma militância em abstrato. A gente não entende, pelo menos assistindo ao filme, quais eram os posicionamentos políticos do Bob Marley. A gente vê aquele cara como um isentão que meio que estava fazendo aquilo que era esperado dele e que relutou para fazer, porque a paz que ele defende é uma paz em abstrato. Sabe esses termos em abstrato? Liberdade de expressão em abstrato, paz entre os seres humanos em abstrato, mas como exatamente ele queria chegar lá? Por que ele estava defendendo a paz e não, por exemplo, defendendo algo que ele queria para o seu país? Por que ele se ausentou da discussão política na Jamaica durante tanto tempo? São perguntas que ficam no ar. E eu acredito também que esses filmes, gente, acabam superestimando o poder de influência que mesmo astros gigantescos como o Bob Marley, como o Michael Jackson da vida, tem. Eu vi esses dias também A Noite que Mudou o Pop, que é o documentário que está na Netflix sobre aquela noite em que vários nomes da música americana se reuniram para gravar aquela música We Are the World, né? Para arrecadar fundos para a África. É bem isso, né? É uma forma bem genérica de falar, porque realmente, né? Para onde foram esses recursos? Quais foram as organizações responsáveis por fazer com que esse dinheiro chegasse em quem precisava? A gente não sabe. Mas filmes como esses tratam esses artistas como se eles fossem os grandes salvadores. Eu até brinquei no Letterboxd quando eu vi A Noite que Mudou o Pop, que esse era o documentário sobre a noite em que vários ricos de Los Angeles salvaram
a África, né? E acabaram com a fome na África, porque assistindo ao filme parece que é isso que eles fizeram. E é a mesma coisa aqui no caso do Bob Marley, One Love, né? Como exatamente esse cara ajudou a promover a paz? E que paz? O que é paz? O que era paz para o Bob Marley, né? O que era paz para o seu país? São termos que ficam em abstrato e, como eu falei, que superestimam a importância, o poder de influência que existe sim na arte, que existe sim no posicionamento político de figuras públicas, mas que eu não vejo ser um posicionamento político tão intenso e tão claro no caso do Bob Marley, pelo menos assistindo a esse filme. Eu também acho que esse filme, ele é bastante conservador. Eu falei, inclusive, olha só, gente, hoje eu tô cheio de referências, desculpem, mas eu assisti a vários filmes sobre grandes músicos, grandes cantores, grandes bandas nos últimos dias, mas eu lembrei da cinebiografia do Claudinho Bochecha, Nosso Sonho, aqui do cinema brasileiro também, que fazia algo que eu considero também ofensivo, que é quando eles tentavam fazer um filme que fosse o mais hollywoodiano possível, enquanto eles tentavam fazer isso, eles também acabavam assimilando a ideologia do faça você mesmo, da meritocracia, do saia da caixinha, pense fora da caixa, do cinema americano e da ideologia neoliberal norte-americana. O que acontece aqui é que esse filme, Bob Marley One Love, ao tentar ser um filme isentão e tratar o Bob Marley desse jeito, e também ser um filme que vai ser, como que eu posso dizer, apetitoso para todos os paladares, ele quer agradar a todo mundo, ele acaba, por exemplo, excluindo alguns elementos que são importantíssimos da figura, da militância, da influência do Bob Marley da equação. Por exemplo, a questão da maconha. Durante o filme inteiro, eu acredito que o Bob Marley ia acender um beck. Ou seja, é um filme que tem medinho de falar sobre questões que realmente importam, tá vendo? Ele tem medo de falar de questões concretas para falar de questões abstratas, porque são questões mais fáceis. Quem é contra a paz? Ninguém. Então ele fala da paz. Mas quem é contra a legalização da maconha? Muita gente. Então ele não quer entrar nessa controvérsia e acaba ficando um filme superficial, acaba ficando um filme banal e que não representa de uma maneira compreensiva, de uma maneira abrangente, o que foi e o que é ainda, o que representa ainda a figura do Bob Marley para tantos fãs ao redor do mundo. É um filme, gente, o Bob Marley, One Love, que tem poucos conflitos, então quando ele decide colocar conflitos, né, ele é um filme que tenta colocar conflitos de relacionamento, por exemplo. Muitos filmes fazem isso, né? Quando o filme não tem conflito suficiente, você joga ali um desentendimento com a esposa, uma briga, acusações que parecem surgir do nada, e aí nesse momento o filme percebe que ele não é um filme que estabeleceu bem o contexto de vida do biografado, é um filme que já jogou a gente ali no meio ou quase no final já da carreira do Bob Marley e da vida dele também, e aí a gente precisa entender por que eles estão brigando. Aí o que o filme faz? O filme começa a jogar flashbacks na tela, né, para falar, olha, calma, vocês não estão se importando muito com essa discussão, com essa briga de relacionamento, porque vocês não sabem o que essas pessoas são uma pela outra, né, o que elas significam uma para outra, qual é o histórico de vida que elas têm, né, qual é a conexão que esse cara e essa mulher desenvolveram ao longo de tantos anos. Então agora, calma, que antes de você decidir se vai se importar com eles ou não, a gente vai te dar alguns flashbacks para você entender do que a gente está falando. É óbvio que isso é um problema estrutural do filme e que deriva do fato de ele ter escolhido um recorte muito específico e de não saber lidar com isso e acabar sendo bastante superficial. Desculpem a repetição do termo, mas eu acho que é um termo muito bom para falar desse filme. É óbvio que o Kingsley Ben-Adir, apesar de ser uma versão muito mais bonita, né, ele é um cara bonito, né, do Bob Marley, tá interpretando o Bob Marley aqui no modo imitação e ele consegue até imitar bem, sem ser uma cópia, porque é muito difícil, né, você acaba arriscando cair no estereótipo, se você quer imitar todos os trejeitos do biografado, como aconteceu, por exemplo, recentemente no filme dos Mamonas Assassinos aqui no Brasil, que eu também vi esses dias, né? Quanto mais o ator tentava imitar o Dinho, mais constrangedor ficava. Não é o que o ator faz aqui, mas é o modo imitação, não é uma construção de personagem, mas uma imitação de trejeitos, da voz, enfim, do jeito de andar, etc., do jeito de se comportar no palco
do Bob Marley. E eu acredito, gente, que por mais que esses filmes biográficos de grandes bandas, de grandes cantores e cantoras já levem meio que de forma garantida uma audiência para o cinema, porque tem fãs que não vão querer perder esses filmes, eles também correm o risco de desagradar parte desses fãs. Eu acho que vai acontecer nesse filme aqui não só pelo conservadorismo, que é absurdo, mas também pelo fato de ele se concentrar nos anos finais da vida e da carreira do Bob Marley, o que pode agradar os fãs mais fanáticos, mas que aquele fã que não é o cara que sabe tudo sobre a vida do Bob Marley, mas ele gosta, ele simpatiza, pode ficar frustrado porque as principais fases da carreira dele, as principais músicas, a criação, a composição de hinos, né? Porque as músicas do Bob Marley, as mais famosas, viraram hinos internacionais, né? São músicas praticamente de domínio público, né? São conhecidas no mundo inteiro, mas como o filme não vai falar desses aspectos, que é provavelmente o que esse cara que é simpatizante, mas não é um fã muito fanático, né? Muito inserido na bolha, tá esperando, e ele não vai ver isso e vai ficar um pouco frustrado, eu acredito. O filme é ruim? Eu acho que não. O filme é bom? Eu também acho que não. Eu acho que é um filme passável e esquecível. A gente vai esquecer esse filme rapidamente. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou discordam, se gostaram ou não do filme, né? Comentem aqui embaixo, usem a caixa de comentários, gente, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, isso me ajuda muito. Também cliquem no sininho em sempre, para sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja notificado. Isso me ajuda muito a crescer o canal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!